Bom, então falando sobre a anatomia do lobo temporal e da ínsula, a programação dessa aula vai ser primeiro como separar o lobo temporal dos demais, como dividir o lobo temporal em anterior e posterior, vamos estudar a sutura silviana, vamos estudar outro lobo além do lobo temporal, que é o lobo da ínsula, vamos estudar a face lateral do lobo temporal e, por fim, as faces basal e medial do lobo temporal. Como nós, radiologistas, separamos o lobo temporal dos demais no exame de ressonância magnética. É fácil a divisão do lobo temporal do lobo frontal e do lobo parietal quando eu tenho a presença da ínsula, mas essa dificuldade de diferenciação do lobo parietal com o occipital em relação ao temporal fica difícil porque eu não tenho um marcador anatômico que seja confiável, porém eu posso utilizar a veia de Labé, que nos 3 primeiros cortes da ressonância, nos 3 últimos cortes da ressonância, ele apresenta esse artefato de entrada, isso aqui não é contraste, e aqui eu sei que a veia de Labé entra no seio tentorial lateral ou no seio transverso, na grande maioria das vezes ela é o divisor do que aquilo que seria para frente o lobo temporal e para trás o lobo occipital e o lobo parietal, porque aqui se encontra a reentrância pré-occipital, aqui se encontra uma plica tentorial pré-occipital, então traçando essa linha do sulco parieto occipital até a veia de Labé, eu consigo diferenciar em o que está para frente em temporal, o que está para trás em occipital, o que está para cima dessa linha em parietal. Então a veia de Labé vai ser o nosso marcador, tanto no plano axial, repare o que está para frente é temporal, o que está para trás é occipital. Qualquer sequência a gente consegue identificar essa veia de Labé no T2 como hiperintensidade de sinal, no T1 como hiperintensidade de sinal em T1 e em T2 como hipointensidade de sinal em T1, delimitando para frente temporal, para trás occipital ou parietal. Nós dividimos ainda o lobo temporal em anterior e posterior, e esse limite para nós se dá ao nível do conduto auditivo interno. Então, quando a gente tem uma lobectomia temporal anterior, a gente sabe que o limite foi o conduto auditivo interno. Ainda no lobo temporal, na porção anterior do lobo temporal, existe uma outra estrutura que é chamada de polo temporal, e a pergunta que é feita é onde começa o polo temporal. Aqui então a gente tem no plano coronal, onde ele é mais fácil de ser identificado. Reparem que a substância branca do lobo frontal sempre se comunica com a substância branca do lobo temporal através do tronco temporal ou temporal stem. Então, por que recebe o nome de tronco temporal? Reparem que isso aqui é como se fosse o tronco de uma árvore e aqui a copa de uma árvore de cabeça para baixo. Então, a partir do momento onde eu perco essa comunicação da substância branca do lobo frontal com o lobo temporal, eu entrei no polo temporal. Então, essa é a diferenciação que tem que ser feita. Um outro lobo, além do lobo temporal, o lobo da ínsula. O lobo da ínsula nós vamos dividi-los em giros curtos e giros longos da ínsula. Repare que nós não identificamos a ínsula nos primeiros cortes da ressonância magnética, ela é recoberta pelos opérculos, então ela é recoberta pelos opérculos, mas à medida que eu vou progredindo com os meus cortes, eu começo a identificar essa estrutura triangular, melhor identificada em maior aumento. Então essa estrutura triangular recebe o nome de ínsula, que é limitada pelos sulcos limitantes anterior, sulco limitante superior, sulco limitante inferior para alguns, sulco limitante posterior para outros. Então, comparando com uma peça de cadáver, a espatulação dos opérculos frontal e parietal e do opérculo temporal expõe a ínsula. Então aqui a gente tem a exposição da ínsula, delimitada os mais posteriores como giros longos, os giros curtos são aqueles mais anteriores. Os giros longos são aqueles que têm angulação dos giros da região parietal. Os giros curtos são aqueles que têm angulação dos giros da região frontal. Mas eu quero ir além, estudar mais a fundo, então eu vejo que o único sulco que liga o sulco limitante superior com o sulco limitante inferior da ínsula é o sulco central da ínsula. Então, o sulco central da ínsula divide o que é anterior em giro curto posterior, giro curto médio, giro curto anterior, na grande maioria das vezes, salvo em algumas variações anatômicas, e o sulco central, posteriormente localizado a ele, existe giro longo anterior e o giro longo posterior. Cuidado que o giro longo posterior não deve ser confundido com o giro de Hesch ou giro temporal transverso anterior. Essa estrutura triangular é a ínsula no plano sagital. Essa estrutura triangular é a ínsula no plano sagital. No plano axial é apenas essa estrutura. No plano coronal é apenas essa estrutura em vermelho. Tudo aquilo que recobre a ínsula recebe o nome de opérculo. As relações anatômicas profundas da ínsula, quando eu tenho a união do sulco limitante superior com o sulco limitante inferior da ínsula, eu sei que eu estou ao nível
da comissura branca posterior, na junção do sulco limitante anterior com o sulco limitante superior da ínsula, eu estou ao nível da junção da cápsula externa com o braço anterior da cápsula interna. A divisão de giros curtos e giros longos no plano sagital é bastante fácil. Isso fica um pouco mais difícil quando você vai para o plano coronal ou para o plano axial, a não ser quando você conhece uma estrutura anatômica chamada de comissura branca anterior. Então, a próxima estrutura que cruza o terceiro ventrículo ou a linha média após a comissura branca posterior é a comissura branca anterior. Se eu traço uma linha da comissura branca anterior, eu meio que delimito o que está para frente em giros curtos e o que está para trás em giros longos da ínsula. No plano coronal, comissura branca anterior, se eu progredir com os meus cortes para trás, eu vou de encontro aos giros longos da ínsula. Se eu progredir com os meus cortes da comissura branca anterior para frente, eu vou me deparar com os giros curtos da ínsula. Vamos ver se isso funciona. Então eu tenho aqui uma lesão isquêmica brilhando na difusão, uma lesão isquêmica aguda barra subaguda, que quando eu traço uma linha da comissura branca anterior, a gente vê que essa lesão compromete predominantemente os giros longos da ínsula. Então vou sagitar o T1, onde é fácil identificar, e vejo que o comprometimento de hipointensidade sinal realmente é naqueles giros que têm angulação dos giros da região parietal, confirmando então o principal comprometimento dos giros longos da ínsula direita. Então, opérculo, o que é opérculo? Ínsulas é essa estrutura. Opérculo é tudo aquilo que recobre a ínsula. Então, se eu tenho giros da região frontal que cobrem a ínsula, eu tenho giros que compõem o opérculo frontal. A mesma coisa o parietal, é a mesma coisa para o temporal. Nesse nível aqui, onde eu tenho o giro temporal superior, a região frontal e a região parietal, e lá profundamente a fissura silviana, eu tenho a ínsula. Então a ínsula no plano axial é essa estrutura, o que está lateralmente a ela tem que ser opérculo. E aqui fica uma dica. Sempre a gente identifica a ínsula. A gente tem que estudar a anatomia do padrão de giração e sulcação de todas as estruturas que estão para fora da ínsula. A única estrutura triangular para fora da ínsula é o giro temporal superior. Então, o giro temporal superior faz parte do opérculo temporal. Então, nesse nível, eu sei que eu estou no opérculo temporal, porque é o único triangular. Lateralmente a ínsula, se eu não tenho um aspecto triangular, mas sim um aspecto de moeda empilhada, eu estou diante do opérculo frontal ou do opérculo parietal. Dividindo ainda o opérculo frontal em parietal, eu volto para o plano sagital e reconheço aqui giro frontal inferior, giro pré-central e giro pós-central. Dividindo o pré do pós-central, existe o sulco central. Se eu seguir uma linha reta do sulco central, eu saio exatamente numa linha média daquilo que seria a extensão anterior-posterior da ínsula. Então, neste nível, dividindo uma linha da porção anterior até a porção posterior da ínsula, a metade anterior eu tenho o opérculo frontal e a metade posterior eu tenho o opérculo parietal. Então, a metade anterior, opérculo frontal, a metade posterior, opérculo parietal. Mais uma vez, vendo se isso funciona, eu tenho aqui uma sequela de infarto que compromete porção anterior de ínsula até a porção posterior de ínsula, predominantemente a metade anterior do opérculo. Então, eu tenho o giro pós-central, o que está realmente comprometido é o opérculo frontal, identificado nesse plano sagital. Muito bem identificado, realmente funciona em outros planos.